Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada de segunda-feira, hoje dia 8 de setembro de 2025, que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem. Peço que você curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal, siga aqui o perfil e eu tenho certeza que as mensagens aqui postas, colocadas diariamente, serão de alguma forma uma bênção para a sua vida. Nossa meditação está em Gênesis, capítulo 27, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Jacó chegou, pois, a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Meus irmãos, o texto aqui ele fala do ato da bênção, né? A bênção da primogenitura. É uma bênção que tinha um valor espiritual. É uma bênção que possuía um sentido profético, espiritual, que Esaú não entendeu, né? Eram dois irmãos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, portanto, a bênção seria dele, da primogenitura, ou seja, o primeiro filho receberia a bênção, no caso Esaú. Só que ele desprezou, ele trocou por um prato de lentilha, ele fez um acordo com seu irmão Jacó, ele falou: olha, para mim não serve, não adianta, não me serve ter a bênção da primogenitura e ter fome. Ou seja, a necessidade humana, a necessidade terrena, momentânea, para ele foi mais importante do que a bênção eterna. Então, Esaú é o homem que troca aquilo que é eterno, aquilo que é santo, aquilo que é espiritual por aquilo que é vil, que é momentâneo e que é carnal. Então, Esaú é a tipologia clara desse homem. Jacó é o oposto. Jacó foi alguém que não tinha direito, mas desejou a bênção. Ele não tinha sobre ele esse direito, mas ele quis ser abençoado. Isso mostra para nós que a bênção de Deus, ela é para quem busca, ela é para quem deseja, ela é para quem almeja, ela é para quem tem sim a vontade, sabe, de ser abençoado, de alcançar a graça, o favor. Né? Não é para o que despreza. Por mais que o que despreze a bênção de Deus, ele tenha todos os dons, todos os recursos, todos os meios, né? Como dizem, está com a faca e o queijo na mão. Se ele desprezar, se ele ter como pouco a bênção de Deus, ele se tornará amaldiçoado. Então Jacó se tornou alguém abençoado porque desejou. E a palavra vai dizer que ele fez esse acordo e no dia da bênção, né, ele fez um acordo com seu irmão. Seu irmão, naquela época não tinha cartório, então a palavra era tida como cartório. Né? Chegou na hora de ser abençoado, o seu irmão estava no campo, estava distante da casa do pai. Esse é tipo do homem no mundo que vive distante da casa do pai, distante da presença, em busca das coisas do mundo, em busca das coisas do campo. Jacó estava ali próximo ao pai e recebeu as instruções da mãe. É aquele que busca na palavra o direcionamento, é aquele que busca da palavra de Deus a revelação para se achegar ao pai. Ele se achegou como um homem pecador, limitado, sem direito, né, com todas as suas limitações, mas ele se achegou e ali buscou a bênção da primogenitura. E mesmo sem ter o direito, ele foi e entrou na presença do pai. E o pai, claro que o pai sabia que não era Esaú, ele sabia que era Jacó. E ele fala, né, olha, a voz é de Jacó, o pelo do braço aí é o pelo de Esaú, mas a voz é de Jacó. O pai, ele sabe quem nós somos. Deus, ele conhece a nossa condição de pecador, a nossa condição de alguém que não é digno de receber a bênção. Nunca seremos, nunca teremos. Trazendo para nós, o primogênito era Esaú, não era Jacó. O primogênito dentre os mortos é Jesus, quem tem o direito é Jesus. Mas na cruz ele nos deu acesso. Na cruz ele nos deu a possibilidade. Quando nós clamamos a ele, ao Pai, em nome dele, lembrando do sacrifício, nós temos acesso. Nós alcançamos a graça. E tudo que você precisa, minha irmã, na sua vida, meu irmão, depende da graça de Deus. Depende desse favor imerecido. Sabe? Quando o texto diz, e é o texto que nós lemos, que a voz era a voz de Esaú, a voz era a voz de Jacó, mas a mão, o braço, né, o pelo era o pelo de Esaú. É isso, não adianta. A voz é a voz do pecador, é a voz de Jacó, é a voz daquele que não tem direito, é a voz daquele que, por mais que faça, nunca será digno, nunca merecerá, porque não é pelas nossas obras. A voz é a voz daquele que é pecador, que é taxado muitas vezes como alguém indigno. É isso, está tudo certo, somos nós, essa é a nossa natureza, essa é a nossa condição. Mas quando nós entramos na presença do Pai, com o coração contrito e quebrantado, com o coração sincero, e nos derramamos diante da face dele, o que acontece? Foi o que aconteceu. Somos abençoados. Jacó recebeu a bênção.
Apesar de Jacó ser quem ele era, né, ninguém engana o pai sabia que ele era Jacó. Nós não podemos enganar o Senhor, podemos orar com a voz mais linda, fazer jejum, cantar louvor, se portar como alguém muito santo, mas Deus conhece os nossos pecados, o nosso coração podre, a nossa natureza podre, pecaminosa. Mas pela graça Ele nos abençoa. Então o Senhor tem uma bênção para você. O grande segredo está em entrar na presença do Pai. Se Jacó fosse parar para pensar, não, deixa eu pensar aqui comigo, eu não tenho direito à bênção, eu sou chamado de usurpador, por conta do meu nome, que parece, a palavra hebraica para calcanhar parecia usurpador, então chamavam ele de usurpador, suplantador. Eu não tenho direito, eu sou o segundo filho, não vou entrar, não é para mim, isso não é para mim. Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes nós pensamos assim, achamos que nós não podemos entrar na presença do Pai? E é claro que o nosso pecado nos afasta, mas o sangue do Cordeiro nos dá acesso. Mas a gente se apequena, a gente tem, medo, e Paulo vai dizer, tem depois ousadia. Ousadia é fé, é o contrário de medo, é ter coragem, ter fé de entrar na presença através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Então quando você acessa, meu irmão, e aqui, é claro, tem hora que a gente tem que deixar a vergonha de lado, no sentido de que de não ficar, claro, também não vamos criar uma casca para o pecado, falar, não, vou pecar e vou pedir perdão, vou pecar e vou pedir, não, é confissão de arrependimento e mudança. Mas tem hora que se a gente for parar para todas as acusações que a nossa carne gera sobre nós, que o inimigo aponta, que as pessoas são usadas às vezes para poder fazer acusações, você não vai entrar na presença do Senhor, você não vai orar ao Senhor, você não vai ter coragem de chegar na presença de Deus. Sabe? E é claro, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. A gente tem que se apresentar aprovado, mas em algum momento nós nos apresentamos desaprovados. O texto não diz que é impossível se apresentar a Deus desaprovado, não. Procura apresentar-te a Deus. O certo é se apresentar aprovado. E a graça de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos mudando. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus está te levando a um novo momento. Essa é uma semana que se inicia, de um mês que se iniciou. Nós não somos merecedores, você não merece nada. Por mais que você ore, clame e chore aos pés do Senhor, sempre será o favor de Deus, sempre será a graça. Deus tem uma bênção para você. Então entra na presença, insista, tape os ouvidos para as vozes, para os comentários, para as acusações, para as afrontas, para as perseguições, para o que quer que seja. O que importa é o que o Senhor está falando e o que Deus está falando para você. Entra na presença. Dobre os teus joelhos. Clama a mim. Clama a mim. Você não tem direito, mas o sangue vertido na cruz te dará o direito de acessar as bênçãos que eu já tenho reservado para a tua vida, de acessar aquilo que eu já tenho para operar, para realizar na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de acessar. Como Jacó. Não tinha direito, mas acessou pela fé. E recebeu a bênção pela fé. Bom, Deus abençoe vocês nesse dia, nessa segunda, nessa semana. A paz do Senhor Jesus.